Júlio, eu queria que a gente conversasse um pouco aqui sobre desempenho e atuação das áreas de saúde e segurança hoje em dia. Nós temos recebido várias demandas e várias problemáticas envolvendo o desenvolvimento de novos comportamentos dos profissionais da área de saúde e segurança. Com toda essa tua experiência atuando no desenvolvimento de pessoas, seja da própria área ou de liderança, qual a leitura desse cenário que você tem hoje e os grandes desafios que as áreas de segurança encontram? Acho que o ponto de partida desse nosso bate-papo aqui é entender um pouco o comportamento organizacional. Eu ainda vejo que algumas organizações possuem um viés um pouco legalista e acabam criando áreas de segurança puramente para cumprir legislação. E é claro que o profissional que vai para uma empresa dessa, ele vai ter dificuldades. A partir do momento que ele quer se sobressair ou que ele quer trazer inovações, novidades, ele vai ter muito mais dificuldade, naturalmente. Mas vamos falar um pouquinho sobre o viés de outras organizações que, basicamente, é a grande parte dos clientes que nós temos hoje, que já são organizações que falaram assim, eu não quero uma área legal, eu quero uma área técnica, que nos apoie de forma técnica para o nosso processo. Aí a gente já começa a ter um viés comportamental, um viés de perfil um pouquinho diferente. O profissional que ocupa essa área de segurança, ele tem que começar a pensar de forma diferente. Primeiro, porque a segurança nos últimos anos ganhou um status gigantesco. A área de segurança hoje pode parar uma operação. Fala, parou, parou. Pode fazer uma parada de manutenção, sair de 20 dias programados para 22, 23, 25, como a gente já viveu de perto em algumas paradas de manutenção. Então a área de segurança, ela criou um status e ela tem que aprender a lidar com isso. Ela tem que aprender a lidar com esse poder que foi dado a partir desse momento. Então, eu diria que existem alguns elementos que nós da área de segurança, principalmente os profissionais que estão dentro do SESMIT hoje, devem estar atentos. Primeiro, eles têm que buscar uma maneira de formação que vá além do viés técnico. Eu dou aula em pós-graduação de engenharia de segurança e costumo brincar com os meus colegas professores, costumo brincar com meus alunos, que a formação de NRs, por exemplo, quando o aluno chega, eu costumo dar o último módulo de psicologia aplicada. Eles chegam sabendo de NRs. Eu brinco assim, olha, saber NR é commodity. Então vocês não podem mais saber de NR só. Vocês têm que saber NR, mas como aplicar isso na cultura, como desenvolver cultura de segurança, como trabalhar os elementos comportamentais. É isso que se espera de um profissional de segurança hoje. Eu brinco para provocar lá os meus alunos que às vezes é mais fácil eu baixar a NR da internet do que ter assessoria de um engenheiro de segurança, né? Claro que eu falo em tom de brincadeira isso com eles. Mas, se a gente parar para pensar, eles estão virando no dia a dia commodities, se eles não estarem atentos a essas novas competências. Eu gosto muito de alguns exemplos que nós temos hoje, onde as organizações já estão preparando. Nós temos um cliente que acabou de fazer com a gente uma escola de saúde e segurança. Se você olhar a temática, você tem um bloco técnico olhando algumas NRs que são 100% coladas ao negócio, mas 80%, 70% da ementa de formação são elementos como preparar treinamentos andragógicos, como fazer com que as pessoas entendam melhor o processo de segurança, como mudar o conceito de segurança para um conceito de cuidado com pessoas, ou seja, prepara-se a pessoa para que ele seja efetivamente um consultor interno. Esse tipo de prática eu tenho percebido como práticas que fazem uma diferença gigante e começam a colocar aquele status que eu falava realmente alinhado com um perfil adequado para exercer esse poder. Não adianta só ter um título de profissional prevencionista e assim atuar para parar uma atividade. Mas ele tem que ser realmente um solucionador de problemas. E para isso ele tem que saber lidar com pessoas, com situações de crise. Algo muito importante no mercado hoje é preparar o profissional prevencionista para falar sobre gestão de mudanças, que ele nem sempre está preparado com isso. Então são alguns dos elementos que eu vejo na formação e com esse exemplo prático desse nosso cliente que fez a Escola de Saúde e Segurança, eu diria para você assim, prepare o teu time para, além do viés técnico, saber lidar com gente, comportamento e cultura. Essa, para mim, é a visão de futuro de uma equipe de segurança. Agora é fato também, né, Odilon, que você é um cara que já formou muitos times de segurança, treinou muitos profissionais, muitos gerentes de segurança.
O que você considera hoje o essencial quando você olha o time de segurança e, mais especificamente, o gestor dessa área? Quais são as competências que são diferenciais para esses profissionais hoje em dia? Júlio, eu consigo responder isso principalmente nesses últimos anos aqui que a gente começou a criar algumas formações mais avançadas e aprofundadas, né? E noto a necessidade absoluta de desenvolvimento de algumas habilidades sociais. Sabe, eu vejo que a capacidade de escuta, de análise de problemas, mas de problemas que envolvem relacionamento, né? De gerar informações importantes, de agrupar pessoas, de fechar com o grupo soluções, né? Hoje chamadas de co-construção, mas enfim, você fazer com que a equipe se envolva com o negócio, com o problema e com a solução, eu vejo que é um papel bem importante da área de segurança. E para isso algumas habilidades sociais são inegáveis. Negociação. Nota uma oportunidade bem forte, porque, como você disse, ainda a tendência é negociar com a ANR embaixo do braço, não é negociar sem documento, né? Eu sempre falo assim, vamos lá sem documento, nós temos que negociar e convencer, porque a razão que nós estamos levando vai aumentar o nível de cuidado com a vida. Não importa o documento que você vai defender, eu tenho que esquecer dele. Lógico que ele tem que servir como base para qualquer tomada de decisões dentro da empresa. Não estou dizendo isso, até porque é uma lei, mas não é a lei que tem que fazer isso. Eu sempre digo, uma coisa que eu observo é que as equipes de segurança em geral, elas sabem muito o que precisa ser feito, um pouco do como precisa ser feito, mas uma oportunidade bem grande no para quê das coisas. Eu sinto que falta hoje, e que é uma grande oportunidade para as equipes de segurança e saúde terem uma alta performance, o entendimento dos para quês. Para que serve, desde um processo preventivo, para que serve uma inspeção? Para que serve uma observação? Para que serve uma hierarquia de gerenciamento de risco? Né? Para que isso gere na abordagem deles, através de uma boa forma de escuta, de fala, de troca e de consenso, né? Uma aceitação de uma nova ideia. Nós não podemos, eu sinto que o tema saúde e segurança e meio ambiente também, ele é muitas vezes desagradável. E nós, como equipe profissionais de segurança, temos uma parcela significativa de contribuição para o tema ficar desagradável. Como se a gente fosse um contador de histórias ruins. Uma das reações que a gente vê muito forte, né? Você está com o gerente de operações, você está com o gerente de manutenção, toca o telefone, é alguém da área de segurança, automaticamente na cabeça dele, tive acidente. Ele não pensa que vem uma boa notícia. Olha, resolvemos uma situação, diminuímos o risco de determinada operação, porque normalmente nós somos contadores de notícias ruins. E isso tem a ver muito com a nossa capacidade ou com a nossa oportunidade de ter um nível de habilidade social maior, para que a gente trabalhe com convencimento, para que a gente trabalhe com assuntos que impactem positivamente no clima. E eu vejo as formações hoje das equipes de segurança muito o interesse, na verdade está aqui uma palavra que estava me faltando, o interesse nosso dos profissionais titulados prevencionistas brilha aos olhos muito mais controles de engenharia, controles técnicos da área de engenharia, do que gestão de gente, gestão de pessoas. Né? Como que eu vou fazer para educar pessoas? Eu acho que ainda tem um interesse que está evoluindo, mas eu vejo o olhar, né, o interesse na busca por esses cursos maior. Lógico, a ANR, por mais que seja um documento, ele precisa sim de interpretação, mas é um volume cognitivo que tem ali. E é um volume que as equipes de segurança, em geral, lidam muito bem com a questão cognitiva. Compreensão, entendimento, interpretação da norma, mas esse outro lado, que não tem esse nível de conhecimento, para que ele tenha, não adianta eu só saber sobre isso. Eu tenho que saber ensinar. E para você saber ensinar, o protocolo de habilidade social exigido é muito grande.
Então, não adianta eu ter todo o conhecimento técnico se eu tenho que, como maior expectativa, a gente escuta de diretores, de presidentes, vice-presidentes de companhia, que você quer educadores na área de segurança. Você não quer mais um técnico, um engenheiro, um psicólogo, um médico, um enfermeiro, você quer educadores. Só que se eu tenho conhecimento e o meu público quer esse conhecimento, ou não quer, mesmo que não queira, eu tenho que trabalhar com convencimento. E depois que trabalha com convencimento, que a gente chama da ponderação, eu tenho que preparar para agir, planejar uma ação consistente. Daí eu tenho que ir lá, conviver com eles, mostrar o que aquilo tem de importante, o que aquilo pode aportar para a vida deles. Depois eu tenho que ajudar na manutenção. Né? E hoje a gente vê que a maior parte disso, você faz uma ação e sai. E como se o outro lado aprendeu e que não vai necessitar. Que nada. Né? Eu digo sempre, consultor interno dá mais trabalho. Porque nos últimos anos a gente escutou muito isso. Agora a área de segurança é consultor interno. E o movimento que eu vi foi, cadê meu laptop e eu vou aguardar a demanda. Não é? E isso não é o que um consultor interno deve fazer. O consultor interno tem que estar cheirando a área que ele atende. Tem que estar sentindo o cheiro deles. Precisa olhar para eles, precisa sentir e saber os números deles. Né? Às vezes eu vejo o técnico de segurança bravo com a área porque a área não sabe qual é a taxa de frequência dele. E às vezes eu pergunto, e qual que é a taxa de produção dele, você sabe? Qual é o indicador de qualidade dele? Então, se os dois lados eles precisam estar integrados, esse movimento deve partir, ao meu ver, da área de segurança, entender mais do outro, estar mais próximo do outro. Por isso que eu vejo que aí está um grande desafio em relação às nossas equipes, nós mesmos, né? Mas as equipes tituladas como prevencionistas. Legal. Acho que você traz para a gente uma reflexão muito bacana, que é o profissional do futuro da área de segurança, ele tem que ser um profissional educador. Mas principalmente, eu acho que você trouxe um elemento essencial. Ele tem que estar integrado ao negócio. E isso começa a fazer a diferença. E aí já vale uma reflexão importante. Na sua empresa, vocês tratam a área de segurança como profissionais integrados e educadores? Pense nisso.